Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite, Vera. Oi. Boa noite. Boa Tudo noite. bem, Carlos? Boa noite. Boa noite, tá bom aí. Aquela. Isso aqui. Bom, acho que nós podemos começar, né? Isso, Ana, podemos sim. Tem alguma coisa Então, hoje, mais uma vez, nós estamos reunidos para mais uma reunião gostosa. Hoje é uma reunião de estudo, né? O tema de hoje seria advertência contra as quanto às perseguições, Mateus, do capítulo 10, versículos de 16 a 23. Hoje nós teremos a Rita fazendo a oração, a prece final a prece inicial e final, a Cris nas vibrações e a Cristina no relaxamento. Então, pode começar, Rita, por favor. O microfone, Rita. Obrigada, Ana. Imagina, a gente esquece Boa mesmo. noite, pessoal. Vamos, então, unir os nossos pensamentos, pensar em Jesus e agradecer a Deus mais essa oportunidade que estamos tendo em aprender os ensinamentos de Cristo e também de podermos aplicar as nossas vibrações a todos aqueles que se encontram em tratamento, a todos aqueles que estão necessitados, né? Eu gostaria de fazer a oração que o Pai nos ensinou para que a gente consiga iniciar os nossos estudos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ótimo estudo a todos nós. Que assim seja. Então, eu vou ler o capítulo e depois tem um textinho que eu encontrei que eu achei bem interessante, aí depois a gente parte para conversar. Então, vamos lá. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas enquanto vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Podemos dizer que a perseguição sempre ocorrerá em qualquer tipo de organização humana. A realidade é que ainda que o cristão
A realidade é que, ainda que o cristão ame a humanidade e busque o seu bem, e muitas vezes seja bem recebido, existe também o fato de que muitas vezes ele é hostilizado. Ele é uma ovelha no meio de lobos. E neste capítulo, temos o ensinamento de Jesus. Ele nos passa como devemos reagir ao saber que encontraremos oposição. E ali encontramos 3 atitudes. A primeira, com prudência e simplicidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. A serpente, neste caso, representa a prudência, que nos permite reconhecer o mal com antecedência e, assim, fazer as melhores escolhas em todas as situações. A prudência é considerada por muitos como a virtude por excelência, porque através de seu exercício é que os seres humanos podem refletir e decidir com sabedoria. Então podemos ser cautelosos e inofensivos, sábios e sem malícia. A sabedoria da qual Jesus fala é uma sabedoria mansa, sincera, inocente. A combinação dessas 2 qualidades faz de um discípulo alguém parecido com Jesus. O nosso Senhor e Mestre, em todo o testemunho de vida que deu, foi um homem extremamente sábio, que não se deixava manipular pela maldade dos fariseus ou de quem quer que fosse. A segunda, confiança no Espírito de nosso Pai. Haverá momentos em que não há como escapar de ser questionado, avaliado, julgado, mas existe uma certeza, que cada um de nós podemos ter. Nós jamais estamos sozinhos. E quando estivermos enfrentando situações de hostilidade, saiba que o Espírito de nosso Pai falará por nós. Então, em primeiro temos a prudência e a inocência, em segundo, o Espírito de nosso Pai. E em terceiro, a perseverança. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar, permanecer, continuar, suportar, ficar firme, aguentar até o fim. E então, tantas vezes nos vemos entusiasmados sobre tudo o que nos passam, sobre os ensinamentos de Jesus e o poder de Deus, e ao mesmo tempo, quando nos encontramos em dificuldades, perdemos a nossa esperança e vem o desânimo. Esquecemos que o próprio Jesus veio a este mundo, sofreu, foi perseguido e deu sua vida e amor por nós. E também nos esquecemos que por meio do sofrimento, nossas almas estão aperfeiçoadas para a nossa evolução. Se podemos confiar que o Espírito do Pai falará em nós, também podemos confiar que Ele nos dá o poder para perseverar. Então, a gente vendo o capítulo, é uma lição assim um pouco até dura, né? E mexe com a gente, faz a gente refletir bastante, né? Mas ainda a gente vive numa situação em nosso planeta que em todos os lugares a gente encontra a perseguição, em todos os lugares temos competição, e por aí vamos dando um passo de cada vez. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Cecília?
Oi, Ana. Oi. Eu estava me atentando um pouco naquela parte, né, onde o versículo diz: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede Sim. prudentes como as serpentes, inocentes como as pombas, né? E aí, acho que essa questão do lobos, né, e ovelhas, Jesus trabalhava muito utilizava muito a metáfora. Que acho que Jesus, né, usou o nome desses animais para explicar conceitos que ainda não eram bem assimilados. Acho que ainda Sim. hoje a gente vê dificuldade para nós entendermos bem. E aí eu acho que aqui esses dois nomes, né, lobos e ovelhas, eles aparecem para representar perfis espirituais, né, personas. Quando a gente fala em lobo, por exemplo, vem à nossa mente assim, um homem competitivo, voraz, né? Um predador. Então a gente está falando do homem lobo, o homem que se comporta aí como uma fera. E quando nós estamos falando das ovelhas, a gente está falando do homem cordeiro, aquele que é mais dócil, aquele que é mais manso, que é obediente, né? Que é o homem ovelha. Ou seja, eles aparecem representando esses perfis espirituais. Então, aqui Jesus usa essas metáforas, onde a ovelha, né, ela deve triunfar sobre os lobos, mas para que as ovelhas triunfem, né, sobre os lobos, é necessário que as ovelhas também tenham qualidades, né, conjugadas, ser prudente, sabedoria, ter astúcia, mas com a esperteza da serpente, né? Então, e mansidão também, né? Uma inocência e uma pureza da pomba. Então, a gente fala de perfis assim, de modo como a gente vai proceder, modo de viver. Então, na verdade, eu acho que Jesus não está enviando as ovelhas com o intuito de serem trucidadas, né? Que a primeira vista parece que nos causa essa impressão, que ele está mandando as ovelhas para serem destruídas. E se a gente pensar nisso, você vai falar, nossa, coitada da ovelha, não vai sobrar nenhum fio de lã dela. Mas eu acho que não é nada disso, né? Eu acho que a gente tem uma mentalidade meio cristalizada sobre isso. Na verdade, ele envia as ovelhas para que elas triunfem, né? Para que elas sejam mais fortes que o lobo. Essa questão da gente achar que a ovelha é fraca, não é isso. Né? Eu acho que é mais tá enviando os discípulos para que aquele povo daquela época, né, que a gente sabe que era um povo assim, um bando de caninanas. Eles apedrejavam as pessoas até em praça pública, né, até eles morrerem. Depois eles iam fazer comida, tomar banho, como se nada houvesse. Era um costume daquele povo. Então, eu acho que ele enviou o discípulo para conviver com esse tipo de persona, né? Então, eu acho que é bem o inverso, no que eu pude estudar, tá? Na minha concepção. Eu acho que, para mim, foi muito nessa questão. Posso falar um pouquinho aqui em cima aí? Sim. A questão da ovelha, a gente sabe que a ovelha não enxerga muito bem, né? Ela não enxerga longe. Então, quando a ovelha se afasta do rebanho, se afasta do pastor, ela está em perigo, porque ela fica fácil para ser pega pela mão. Então, o que talvez Jesus queira dizer é que, ao se afastar de Jesus, do pastor, a gente trilha um caminho diferente, um caminho que a gente pode ser preso fácil para o mal, né? Para desviar para o mal. Enquanto que a gente estiver no caminho do pastor, de Jesus, a gente está seguro, a gente está caminhando por um caminho bom e não se torna presa fácil para o mal, né? Porque a gente tem atitudes de conduzir a nossa vida com boa ética, fazendo o bem
fidelidade, atendendo às necessidades, e não desviamos o nosso caminho. Nós somos o que somos verdadeiros e confiamos em Jesus ou Deus nos protege. Então, ao a gente estar junto ao pastor, nós estaremos protegidos. É a minha ideia, mais ou menos, que realmente eu vi aí. Eu tenho uma No ideia. caso, eles estando juntos, eles se sentem mais seguros também, né? Eu tenho uma visão, eu olhei, assim, todos os seres foram criados com os dois lados, né? O lado positivo, o negativo, o lado bom, o lado ruim. Mas todos temos características positivas e negativas. Se a gente olhar o lobo como um ser criado por Deus também, qual é o lado positivo dele? Então, quando eu li isso, eu imaginei, me veio na cabeça lobo, né, em pele de ovelha. Uhum. Né? Então, o que é o lobo em pele de ovelha? E o que é essa serpente aqui? Tanto o lobo, né, os animais selvagens, por autopreservação, eles sabem esperar a hora antes de atacar. Antes da serpente dar o bote, ela se aquieta, ela espera, ela observa. Se a gente for usar essa sagacidade de uma forma positiva, olhando o lado positivo desse animal, porque ela também precisa sobreviver. Ela sobrevive como? Ela mata um rato, ela caça. Nem por isso ela é má. Ela é má a partir do momento em que nós não sabemos lidar com o veneno dela, que é a defesa dela. Se a gente trouxer isso para a doutrina, a nossa doutrina, imagina nós, se formos vestidos de ovelha para falar com o evangélico. E se nós nos apresentarmos como espíritas, nós vamos ser atacados por esse lobo ou por essa serpente, porque nós somos todos macumbeiros, entendeu? Então, se a gente vai olhar, a minha visão foi essa, se eu vou divulgar a doutrina, eu tenho que ir como lobo em pele de cordeiro. Porque senão eu não vou conseguir ser ouvida, eu vou ser atacada, eu vou ser morta antes. Então, tudo, o que eu vou usar do lobo? A sagacidade, saber a hora de falar, do jeito que a gente faz, a gente acolhe na porta, entrega um papelzinho, convida, ouve o problema, encaminha para o atendimento fraterno. Não é um papel de um lobo? É um papel sábio, é isso. Ele está ali na pele de ovelha. Mas vai chegar uma hora em que a gente tem que ser mais firme. Esse papel firme é a hora que entra lá no atendimento fraterno. E aí a gente começa a apresentar a doutrina. Saiu da sala, vai ouvir o evangelho. Então, é nesse momento que a gente começa a tirar a fantasia da ovelha e usa esse lado mais agressivo, no sentido positivo, mais impulsivo, né? Para a gente poder trazer à tona o que é a nossa doutrina. Quando eu olhei isso, não é só o cristão, né? Se a gente olhar isso, é o Novo Testamento, é um livro que é estudado por todas as religiões. Cada uma vai interpretar de acordo com a sua doutrina. Então, eu acho que se a gente for olhar de acordo com a doutrina espírita, se a gente sai para arrebanhar, e olha só, Radal, quando você fala que a ovelha ela não enxerga, como é que o pastor conduz as ovelhas?
com o cajado. Como é que é o cajado? Ele tem um laço, né? Ele tem um arco para puxar ela pelo pescoço. Se ela sai do rebanho, ele vai lá e puxa com o cajado. Então, eu acho que são essas coisas que pegaram para mim. Eu acho rico uma reunião dessa, porque você veja, só aqui a gente tem 4 formas de interpretar esses versículos, né? Sei lá. Esse é meu modo de interpretar. Você tem razão. Na doutrina. Mas é o seguinte, como nós devemos agir, na verdade? Porque o falar, na verdade, nem sempre conduz com as nossas atitudes, né? Então, nós temos que ter atitude, assumir que nós somos espíritos em qualquer lugar. Mas o que, na verdade, vai falar por nós não é a nossa palavra, é a nossa conduta. A conduta de respeitar, de saber falar, de compreender, de amar, de auxiliar, né? Então, as palavras, às vezes, são faladas e jogadas ao vento, quando nós não temos essas condições de ter a atitude realmente de assumir os ensinamentos de amor, os ensinamentos que eles trazem. Então, quando eu estou num lugar, a pessoa vai no hospital, muitas pessoas falam, qual é a sua religião? Eu sou cristão, eu sou católico. Não assume que é espírita. Então, a pessoa tem que ter a atitude de assumir que é espírita, não pela palavra, sim pelos seus atos. Isso em todas as religiões, né? Não só o espírito. Católico, evangélico. Como ela falou, você falou que é espírita sua mal, né? O espírito foi kardecista. Espírita, né? Edu, eu acho que você tem que fechar os microfones aí, ó, tem microfone aberto. Viu? O meu, posso falar? Alguém? O Valdomiro está aberto. Posso falar? Posso falar ou alguém? Lógico, pode falar, Cecília. Não, eu vi esse trecho aí como assim, como os embates que a gente tem hoje, sabe? Trazendo isso para cá. Independente de religião, tudo, como a Rita falou no começo, né? As duas personalidades, como a Maria Augusta também falou, que nós temos ambas, né? Ambos os lados aí. Temos o nosso lado bom, né? E também as sombras que a gente ainda carrega, né? Como todo ser em evolução. Então, eu acho que aí é assim, além de tudo, é o saber ouvir, né? O saber isso que o Radal falou, quem está caminhando, né, com o pastor, né, com Jesus, seguindo os ensinamentos dele, de acordo também com o que a gente entende, porque às vezes a gente acha que está seguindo, né, e não está, né? A gente pode jurar que está seguindo aquilo, né, que está agindo da melhor forma e não é bem assim, né? Como a gente vê na história aí da humanidade, né, que muito se fez assim, atitudes errôneas, né, achando que está seguindo Deus, Jesus, os ensinamentos da lei, mas está dando uma interpretação equivocada, né? Eu acho que, por exemplo, ele está se dirigindo aí aquilo que a gente tem que ter de atenção com a nossa própria essência, né? Prestar atenção no que está falando, que seguindo aquelas palavras, a gente, pelo menos, como o Radal bem disse, né? A gente está seguindo o melhor caminho, né? O que vai nos trazer menos sofrimento. E é esse tomar de consciência, né? Esse despertamento em saber que a sagacidade, você ter um pouco de malícia para lidar, porque é bem-vinda à humanidade, né? Tem de tudo, na verdade. Então, você tem ali que
a nossa luta do dia a dia, né? É não ser tão inocente, mas também não ser tão sagaz, encontrar aí o nosso caminho, o meio termo, né? E principalmente, como vocês já disseram, né? Detectar o erro, mas não condenar aquele, né, o irmão que está cometendo aquele erro, aquele equívoco, porque como nós, ele está num caminho, ele vai corrigir isso, né? Para ele evoluir, ele vai ter que corrigir isso. Então, eu acho que aí Jesus, mais uma vez, né, veio nos falar, dar o caminho das pedras, como ele sempre faz, né? Para a gente vencer todas as nossas dificuldades e evoluir. Eu vi assim. Veja aí, vamos enriquecendo. E como ele falou, né, que quando esse discípulo necessitasse, né, ele fosse usar a palavra, né, que não seriam as suas palavras, né, que Deus traria as palavras, né? Quer dizer, ele seria o quê? Inspirado. Então, para ele estar inspirado, ele tem que estar como? Tem que estar estudando, tem que estar instruído, né? Tem que estar ligado com Jesus para ele poder receber, fazer essa conexão, para ele trazer essa palavra, né? As palavras de Jesus. Então, é isso que eu entendi também, o estudo da doutrina, né? A importância do estudo e dessa conexão da gente, né? Tá procurando melhorar cada vez mais a nossa moral para que a gente possa tá sendo esse ser útil, né? Como foram os discípulos e nós na atualidade. O conhecimento aí é primordial, né? Exatamente. Tem que ter o conhecimento para você conseguir conversar com as pessoas, para você Tem um fundamento, né, Ana? saber argumentar. E ter um fundamento, né? Sim. Então, aí o conhecimento e o estudo cai naquilo que a gente fala sempre ali, né? A importância do estudo para a gente ali é primordial ali no Fraternidade, né? Aqui na nossa casa, a gente coloca o estudo ali, que é necessário, né? O conhecimento é sempre muito bem-vindo, né? E ele realmente ele coloca as figuras, né? Assim como ele falava muito em parábolas, para a gente ter um entendimento melhor, né? Para a gente que nós ainda estamos engatinhando. Então, muita coisa ainda a gente não tem não está disponível assim para a gente ainda, né? Tem muito que aprender. Então, não adianta a pessoa ser muito boa, mas ela não ter uma prudência. Então, de repente, a pessoa é muito boa e vai falando aquilo que vem na cabeça, sem parar, sem pensar. Às vezes você coloca palavras que não devem ser devidas, né? Então, você precisa pensar antes de agir, você precisa saber o que você vai fazer, né? Se modificar em muitas coisas, né? Para a gente ir caminhando aí para a nossa evolução aí. Dá licença um minutinho, gente. Pode falar, Yara, por favor. É o seguinte, eu estava dando uma olhadinha aqui em todo o texto, né? Então, eu voltei lá atrás, eu fui no versículo 1, assim por diante. Então, Jesus, ele reúne, né, o seu colégio, né?
de todos os apóstolos. Ele reúne porque ele já conhecia todos eles, personalidade, temperamento de cada um deles. Então, do versículo 5 até o 16, ele fala, olha, o que é que vocês vão fazer? Então, vocês vão ficar desprovidos de qualquer coisa, até dos seus bens materiais. Não carreguem nada consigo. Então, depois que ele chega lá, que ele vai falar sobre o quê? Os perigos que os apóstolos vão encontrar pelo caminho. Então, o que ele pede? Vocês têm tudo isso nas mãos, vocês vão se despir de todos os seus problemas psicológicos, as suas expectativas, mas vocês vão para frente, vão até as cidades, porque esse Pai amoroso, ele está preparando os discípulos. Ele conhece esses discípulos, então ele prepara com todo carinho. E aí ele chega e fala, olha, mas não vai ser fácil não é tudo assim tão legalzinho, tão bonitinho não, olha, o que vocês vão precisar? Então é que ele fala sobre a serpente, porque ele utiliza aquilo que eles poderiam entender. Nós é que vamos depois usar essas palavras para fazer as nossas interpretações, mas a gente não pode nunca esquecer o que é aquilo, o que foi aquilo naquele momento, para que a gente utilize isso hoje. Então, ele fala assim, o que vocês precisam quando vocês forem ouvir? Vocês precisam de equilíbrio. Vocês não vão ser nem como as serpentes e também nem como as pombas. Vocês não vão ser assim, vocês se equilibrem para poder ouvir, né, aquilo que vocês vão ver. E coloca esse povo a caminho. E ele também sai, né? Então, ele sai na mesma cidade que os seus discípulos viviam, ele sai para pregar nesta cidade, enquanto os seus discípulos seguem por outros caminhos. Então, esse Pai amoroso está preparando. E é assim que ele faz conosco, né? Ele nos conhece, ele sabe dos nossos temperamentos, das nossas dificuldades, do tamanho da nossa fé, tudo isso ele sabe. Mas ele acredita, então ele fala, segue, vai e vai procurar, mas tenha esse equilíbrio entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal, né? Então, segue esse caminho, mas seja equilibrado. Mais ou menos isso. E dá licença, depois a gente pode seguir um pouquinho, né? E a gente pode passar lá para o 18 e 19 também, que tem bastante coisinha interessante para a gente falar, tá bom? Estou aqui. Ele alerta, sim, né, que o caminho não é fácil, tanto para os discípulos como você disse, né? Ele conhece, assim como ele conhecia os discípulos, também Deus conhece a todos nós, as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas dificuldades. Então, a gente tem que usar sempre da prudência, mas não podemos deixar de ser perseverantes, né? Porque é com a nossa vontade, com a nossa perseverança, que nós vamos conseguir superar nossas dificuldades, nossas fraquezas, né? Então, nós não somos muito diferentes do que na época dos discípulos, né? Nós precisamos ser, vamos dizer, acolhidos. E a gente recebe toda a ajuda de nosso Pai. É só estar aberto para isso. Que aí a gente vai, com todas as dificuldades, a gente vai conseguir caminhar com mais facilidade, né? Sempre escutando a orientação do nosso Pai. Eu acho que seria isso. E não só para nós, né, Ana? Né? Nós temos que trazer isso de dentro de nós e para o nosso meio, né?
né? Trazer essa luz que a gente conhece da doutrina de Jesus, trazer essa luz, né, para o nosso meio, para a nossa família, né? Irradiar isso que a gente, acho que, né, isso que Jesus quer, né? Que eles levassem esse evangelho, levassem a palavra dele, né? Iluminassem as pessoas, né? E é isso que a gente tem que fazer, estudar, procurar se melhorar cada vez mais, para que a gente possa realmente ser uma luzinha, né? Uma luzinha que possa amparar os outros, né? As outras pessoas. Amparar e amparar os outros. Mas acho que foi essa semana, né? Em alguma reunião que falou, né? Num ambiente escuro, uma pequena vela faz toda a diferença, né? Exatamente. Então, que sejamos essa vela aí. Né? Sejamos essa vela. Não significa converter ninguém, né? Mas trazer essa luz. Sem converter ninguém, mas que essa luz da gente auxilie o próximo, né? Não é? Que auxilie de alguma forma. E ele também fala que não vai ser fácil, né? Quando e não é fácil, né, Maria Augusta? E sereis conduzidos, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Quer dizer, tem um exercício também de fé por trás disso, da gente acreditar que naquele momento a gente vai estar apto para isso, porque a gente vai estar na presença de governadores que vão nos julgar e de gentios que não conhecem, que são ignorantes nesse sentido, né? Então, que a gente vá preparado, porque não vai ser fácil. Se já começa o nosso exercício dentro da nossa família, né? A gente encontra governadores e gentios na nossa família. O exercício já começa daí, né? É verdade. Mais alguém quer falar alguma coisa? A Cris está quietinha hoje. Acho que a Yara quer complementar. Né? Acho que a Yara quer complementar, ela tem coisas para complementar. Tá, pode falar. Fala, Yara. Eu estou aqui aparelhada, como Jesus aparelhou todos eles, né? Com toda essa capacidade. Olha, escuta aqui, se você for falar lá, olha, fique tranquilo, porque alguém vai falar para você as palavras que você deve dizer. Então, eu também estou aqui, sabe, nesse ponto aqui, nesse versículo, agora, nesse momento, eu estou ouvindo vocês. Isso. Então, você não tem mais nada para falar. Tem mais coisas aqui, eu estou esperando vocês, tem coisas muito legais. Começa a falar para a gente falar. Começa então, porque, olha, quando... Não, sabe o que é? Eu fico muito presa ao texto, eu fico muito presa ao evangelho, né? E, então, quando eu fico presa, eu não consigo trazer de lá para cá. Então, eu falo de lá e vocês complementam de cá. Ou seja, vocês falam na atualidade, porque quando ele fala assim, porque não sois vós quem falarás, mas o Espírito do nosso Pai é quem fala em vós. Muito bem, aqui nós estamos, quando Jesus está formando os apóstolos dele, né? Então, ele está preparando esse povo todo. Só que ele ainda não pode falar de algumas coisas que irão acontecer. Então, quando ele fala que não é para ter medo, é para falar, porque ele vai ser inspirado, o apóstolo vai ser iluminado para que ele saiba o que dizer. Para quem que ele vai falar isso? Não é para aquelas pessoas a quem ele vai fazer a pregação dele. Ele vai falar com os governadores e os gentis também, né?
porque apesar de os gentis, eles estão fora da tribo, quer dizer, eles não pertencem àquele mundo deles, eles pertencem a um outro mundo, tá? Que os gentis podem ser considerados os samaritanos e assim por diante, né? Não estão dentro daquele espaço geográfico. Bom, então, quando Jesus fala isso, ele está fazendo o quê? Olha, confia que vocês vão ser inspirados. Nesse momento, ele está falando de inspiração, porque futuramente, depois que ele morre, que ele ressuscita, aí a coisa muda. Aí a inspiração é mesmo através do Espírito, né? Do Espírito Santo, que é falado. Esse Espírito Santo também a gente pode discutir depois. Mas é o Espírito que vai falar e que vai dar segurança maior para eles. Então, eles estão a caminho de ser grandes futuramente, né? Então, é por isso. Mas, depois também nós podemos falar sobre o irmão que vai entregar, né? O irmão, o filho que entrega o pai, e assim por diante, né? Esses conflitos que a gente pode, às vezes, até considerar como familiares, para aquela época também não tinha esse peso que nós trazemos hoje, né, de família. Foi sendo constituído, na época não era assim, né, era diferente. Então, vamos lá. Vocês podem passar para cá agora, pode passar para o mundo atual. Então, acho que é mais ou menos aquilo que eu falei, né? Que eles deveriam estar ligados, né? Que eles deveriam estar sempre ligados com Jesus, né? Estarem instruídos, estarem ligados através das suas orações, né? Que Jesus também orava muito, né? E eles também deveriam estar ligados para que eles pudessem realmente ser inspirados para utilizar essas palavras, seja mais para frente ou quando fosse. E como é hoje, né? Que a gente estuda, né? Quem faz o evangelho, lê o texto do evangelho, mas ele é o quê? Ele é inspirado no momento que ele está preparando aquele evangelho, né? Então ele também recebe uma ajuda de acordo com aquela vontade dele, com aquela vontade de estudar, de saber, aquele amor que tem dentro dele de trazer. Então, seria mais ou menos isso, né? Também Ele tem uma saberia. coisa, Vera, assim, a lição é sempre a mesma, a atitude não, né? Então, conforme vai passando o tempo, e mesmo a gente, quando estuda o Evangelho, que a gente tem as nossas reuniões e tal, a gente cansa. Quantas vezes a gente já não viu a mesma lição, né? E sempre tem uma coisa nova sendo acrescentada. É diferente. Por quê? Porque a nossa vivência vai aumentando e conforme a gente estuda, a gente começa a descobrir outras coisas por trás disso, né? Então, eu acho que a lição é sempre a mesma. A atitude da gente é diferente, tem que ser para evoluir. Por isso que o que houve na história, quando eu olho a história em si, eu trago imediatamente para o presente, porque aquilo lá era para pessoas que não têm o conhecimento, a vivência que a gente tem hoje. Você imagina falar de física quântica naquela época? Como que você vai falar? Não tem como. Então, a gente tem que se atualizar também, parar de usar aqueles mesmos termos, né, que é o que eu me pega nisso, né? A gente falar, já que estamos abastecidos, água do refazimento faz tempo que eu não ouço. Mas, sabe, agora que estamos abastecidos, não muda. Não, né? Vamos tentar olhar isso de uma forma diferente para a gente trazer pessoas novas. Porque essa linguagem é a linguagem de quem está lá há anos, né? E precisa atualizar. Você vê que a própria edição do Evangelho está sempre mudando os termos, né? Então, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que... Eu, pelo menos, olho isso em mim.
melhorar a forma de como eu vou explicar isso, da doutrina, do evangelho, porque eu não uso nada do que eu ouço normalmente, nada. Nada. Eu tento atualizar, porque senão eu não vou sair daquilo nunca e vão me achar ultrapassada. E eu acho que a doutrina, os princípios, eles nunca podem ser ultrapassados. Então, eles têm que ser sempre atualizados, sem sair daquele cerne, sem sair da ideia principal, da origem. Mas a gente tem vocabulário, né? Para poder usar e trazer isso para melhor divulgação, vamos dizer assim. Isso. Minha opinião. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Acho que, Ana, acho que a conclusão é, né, Ana? A conclusão é, né, que a gente vai enfrentar sempre dificuldades, né? Mas ter a certeza que sempre teremos ajuda, né? De Deus, amiga né, dos amigos espirituais, né? Nunca estamos sozinhos, como você falou aí, né? E se encher muito de esperança, né? Eu acho que é a esperança nesse texto também tem Cada esperança. dificuldade que a gente supera é um aprendizado, e queira ou não, aí a gente começa a olhar a situação de um jeito diferente, né? No momento a gente se desespera, depois a gente vê que o quanto ajudou, o quanto foi necessário, né? Aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, nosso horário já está aí meio que em cima, então a gente pode partir para as vibrações e depois o relaxamento. Ô, Trump, tem vibração, venha. Você não veio para vibração? Vamos então serenando nossas emoções, unindo os nossos pensamentos, liberando nossos melhores sentimentos, formando uma luz muito brilhante, muito vibrante. Nesse momento, essa luz está envolvendo nosso planeta Terra, espalhando muito amor, força, fé, coragem e equilíbrio. Vamos aproveitar e purificar o ar, as águas, toda a natureza. E com essa luz cheia de bons sentimentos, vamos envolvendo todos os habitantes desta terra. Vamos alcançando todos os governantes para que tomem sempre as melhores medidas, melhores decisões para o bem do seu povo, principalmente no nosso Brasil. Essa luz está envolvendo neste momento todos os trabalhadores da área da saúde, da segurança e de todos os serviços essenciais, dando-lhes um abraço carinhoso, levando-lhes fortalecimento e equilíbrio. Vibremos por todos os enfermos, onde quer que estejam, seus lares, hospitais, envolvendo-os com essa luz, dando-lhes serenidade, força, fé e restabelecimento da saúde. Vibremos por todos os hospitais, clínicas, casas de repouso, alcançando seus internos e trabalhadores. Vamos envolver todos os idosos e crianças desamparados
vibrando para que recebam o amparo, o carinho, os cuidados que necessitam. Envolvamos com essa luz todos os nossos irmãos que moram nas ruas, vibrando para que encontrem abrigo e sejam supridos em suas necessidades. Vibremos por nossos lares, por nossos familiares, para que nosso lar seja sempre um local de harmonia, equilíbrio e refazimento das nossas energias. Vibrando essa luz em cada cômodo, para que as energias sejam renovadas em cada ambiente. Vibremos, enfim, por nós mesmos, sentindo essa luz nos envolvendo, renovando nossas forças, multiplicando a nossa fé e esperança em dias melhores, dando-nos mais equilíbrio e coragem. Vibremos por todos os nomes que estão no caderno virtual, por todos que deixamos aqui perto da nossa água, para que recebam neste momento as energias, o fortalecimento e o entendimento necessários pela fase que estão passando. Que recebam muita luz e serenidade. Vibremos pela fluidificação de nossas águas, para que nelas sejam depositados os fluidos, os medicamentos e as energias que nos são necessárias neste momento. Vibremos por nossa união, pela continuidade dos estudos do Evangelho de Jesus e que eles possam alcançar cada vez mais lares. E que assim seja. Vamos iniciar o nosso relaxamento, concentrando-nos em nossa respiração. Respirando lenta e profundamente, levando o oxigênio vitalizante para todo o nosso corpo. A cada respiração, nos aprofundemos cada vez mais em um lindo estado de serenidade e relaxamento. Enquanto respiramos, relaxamos todos os nossos músculos. Os músculos da cabeça, da face, do queixo, pescoço, ombros, os músculos dos braços, mãos, costas, os músculos do abdômen, do quadril, das pernas e dos pés. Vamos sentindo-nos leves e relaxados. Agora, imaginemos uma luz divina, linda, brilhando intensamente, entrando pelo alto da nossa cabeça e se espalhando suavemente pelo nosso corpo, penetrando em nosso cérebro, em nosso sistema nervoso, em cada célula do nosso corpo. Continuemos a respiração lenta e profundamente. Imaginemos
todo o nosso corpo iluminado. Enquanto essa luz desfaz todas as impurezas do nosso corpo e do nosso espírito, ela nos envolve e transmite paz, harmonia, tranquilidade, saúde, equilíbrio, confiança, alegria, fé. Neste estado de serenidade, elevemos nosso pensamento a Jesus, Mestre amado, rogando que nos abençoe e ilumine nossa mente para melhor compreendermos seus ensinamentos, dando-nos força e coragem para colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que a cada dia possamos trabalhar em direção da nossa evolução espiritual. E agora, repletos deste sentimento de paz e amor, vamos pedir a espiritualidade presente em cada lar, que neste instante possa administrar paz coletiva em todos nós e em nossos familiares, para que tenhamos renovadas nossas esperanças e fé. Graças a Deus, que assim seja. Senhor Jesus, amigos espirituais, estamos encerrando mais uma noite de estudos, onde tivemos a oportunidade de compartilhar entendimentos sobre os ensinamentos de Jesus. Que possamos nos manter firmes neste propósito, nessa troca que está sendo bastante enriquecedora a todos nós. Que possamos novamente nos reunirmos na próxima sexta-feira com esse mesmo intuito. Graças a Jesus, que assim seja. Obrigado a todos pela participação. Que todos tenham um excelente final de semana e que segunda-feira, domingo tem reunião também, né? E que logo a gente possa estar junto novamente. Então, um ótimo final de semana para todos. Obrigada, Muito obrigada. Ana. Ótima noite a todos. Ana, foi muito bom, viu? Gente, abraço. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa semana. Gente. Semana. Igualmente. Tchau.